Oi galera, bem-vindo ao canal Felicidade é Grátis e hoje a gente está aqui de uma forma diferente. A gente vai colocar a Rayane e Lucas que têm histórias parecidas e eles vão abrir um pouco o coração, falar um pouco sobre a infância, as coisas que eles vivenciaram, passaram quando eram mais novos e a superação que eles têm para passar para vocês também, tá bom? Fiquem à vontade. Isso aí. Muitos de vocês já sabem, mas meu nome é Rayane Machado. Meu Ulisses Marques. Meu nome é Lucas, que eu tô quase que todo dia agora nesse canal, tá quase se tornando um canal novo A3. integrante. Isso aí, não é mais canal do casal, é canal trio daqui a pouco. Triplo, exatamente. Não fique com ciúme, Matheus. Nós também somos seus amigos, você também vale pra gente. Exatamente. Mas então, o que Mas quem tá nós... de cara sou eu, então. E quem começa? Eu ou você? Então, vamos parar de enrolação, mas antes de qualquer coisa, nos siga no Instagram, vai estar aparecendo aqui embaixo, o meu, o do Ulisses e o do Lucas, porque lá vocês vão ficar sabendo sempre quando nós vamos ter vídeos novos. Então é muito importante você nos seguir lá. Compartilha esse vídeo, curte, envia para os seus amigos e ativa o sininho para você estar recebendo notificações. Não esquece de dar um joinha, pelo amor de Deus, e se inscrever no nosso canal. É isso aí, mas vamos ao vídeo. Então, antes de qualquer coisa, nós não queremos, o nosso intuito aqui não é expor ninguém, não é, tanto que nós não vamos citar nomes, né? Quem conhece, conhece, quem não conhece vai continuar não conhecendo. Exatamente. A gente só quer contar a nossa história, né, pra poder ajudar outras pessoas, porque como o Lucas falou, você pode estar passando por isso, ou pode ter passado e às vezes não sabe como lidar, ou enxerga tudo isso como o fim do mundo, né? E não é, gente, não é o fim do mundo. O fim é só a morte. Exatamente. De resto, tudo a jeito, tudo a solução. Amém. Então, a nossa história em comum em relação no meu caso, abandono paterno, no caso do Lucas. Foi mais um abandono, não foi exatamente um abandono. Quer dizer, materno, creio eu que sim, porque só ficou até uma certa idade e depois sumiu. É um abandono. É, um abandono. E paterno, assim, não fede nem cheira, então... O Lucas, pra quem não sabe, ele foi criado pelos avós paternos, Exatamente. né? E ele chama o avô e a avó de mãe. Isso. Pai e mãe, isso aí. Então pode ser que alguma parte do vídeo eu acabe, ao invés de chamar de avô, de avó, eu acabe chamando de Isso. pai e de mãe. Mas, Isso. eu Mas não aí sempre deles. que ele trocar, a gente vai ver se a gente consegue escrever aqui embaixo pra vocês não ficarem perdidos na Isso história. aí, mas eu vou tentar não errar, tá, gente? É isso aí. Não prometo conseguir, mas vou tentar. Então, gente, vamos lá, eu vou começar. E o Lucas vai entrando também com um pouco da história, a gente vai desenvolvendo aqui. Eu fui criada até certa idade, até meus 7, 8 anos, por um pai adotivo. Eu não vou citar o nome dele aqui. E até então eu acreditava que ele era meu pai, porque o meu pai biológico, ele conta histórias de quando eu era bebê, mas eu não me lembro, porque eu deveria ter nem 2 anos de idade, então dificilmente a gente guarda recordações dessa época. E desde então minha mãe conheceu essa nova pessoa, se relacionou com essa nova pessoa e essa pessoa assumiu o papel de pai pra mim. E assim, gente, um pai espetacular. Sendo que quando eu tava com 7, 8 anos de idade, esse meu pai adotivo, ele saiu pra trabalhar e ele não voltou mais. Até então eu não sabia que ele era meu pai adotivo. Eu pensava que ele era meu pai biológico, eu acreditava nisso. Porque foi assim que eu fui criada, acreditando que ele era meu pai biológico. E sendo que eu sempre recebi pensão do meu pai biológico. E eu perguntava pra minha mãe de onde vinha aquele dinheiro e tudo mais. E a minha mãe sempre me enrolava na resposta. E quando meu pai adotivo foi embora, eu lembro até hoje, num dia bem chuvoso assim, faltou luz, eu era uma criança horrorizada com o escuro. A minha mãe resolveu me contar. A minha mãe resolveu me contar que ele não era meu pai biológico, e sim meu pai adotivo. E que meu pai biológico era a pessoa que mandava aquele dinheiro que ela recebia todo mês e tal. E ela tentou contar aquela história, né, que pra menosprezar, digamos assim, ou diminuir a dor que eu tava sentindo. Só que eu sei que a intenção dela talvez tenha sido essa, me fazer parar de sofrer pelo meu pai adotivo que foi embora, e fazer com que eu sofresse menos. Ele não é o meu pai, então eu não vou sofrer por ele. Sendo que não. Aí eu sofri mais ainda. Eu desengateei um monte de problemas, eu fiquei com febre emocional durante, acho que uma semana ou mais, febre direto. Eu era uma criança magra, eu comecei a engordar descontroladamente e assim, sem mudar a alimentação, me alimentando da mesma forma.
E minha mãe me levando em médico, fazendo exames, e o médico não constatava nada, até que ele perguntou se eu tinha passado por algum trauma, e a minha mãe contou, e aí ele detectou que era algo emocional, porque não tinha explicação. E eu com 12, nisso eu tinha 7, 8 anos. Eu com 12 anos mais ou menos, eu dei a louca e resolvi ir atrás do meu pai adotivo. E desde então não queria saber do meu pai biológico. Ele tentava aproximação e eu totalmente assim, reclusa, né? Isso, reclusa, não queria saber, não queria. Porque assim, junta a dor do abandono mais a imaturidade, né? Que depois que a gente atinge certa idade, a gente meio até que entende, tudo bem que uma separação não justifica um abandono filho, porque mulher e filho ocupam lugares totalmente diferentes. Se você não dá certo com a sua mulher, você é pai, independente. Entendeu? Mas enfim, né? A gente meio que entende, Acho ou que, tenta. assim, entender não é bem o termo que a gente consegue utilizar nessa situação. Acho que assim, a gente compreende. Porque a gente não se vê naquela situação, porque eu, pelo menos, nunca pensei nessa hipótese de ter filhos. Mas eu acho que se acontecesse de um dia, o Lucas vai ser pai, eu não me veria nessa situação de abandonar o meu filho, de virar as costas. Acho que tem que ser uma coisa que aliás eu vou falar um pouco mais à frente, que é uma coisa que é pra vida inteira, que foi o que a Rayane falou, que se você é casado, se você se separar, são Filho dois é mundos pra diferentes. sempre. Mas Sim. filho é uma coisa pra sempre. Não tem essa de, sei lá, é um ex-filho. Que isso não existe, mesmo que seja adotado, é uma coisa, é um sentimento que vai muito além de laços sanguíneos. É uma coisa que vem mais de laço emocional mesmo. Com certeza. E aí, como eu estava falando, eu com 12 anos, eu resolvi ir atrás do meu pai adotivo em busca de explicações. Por que você me abandonou? Foi a única pergunta que eu fiz pra ele. Por que você foi embora? Quando eu encontrei ele, ele trabalhava longe, em Niterói, e eu fiz minha mãe me levar lá. Hoje eu entendo que ela largou a dor de mulher dela pra ser mãe de verdade, porque hoje eu com 23 anos eu me relaciono, eu sei que ia doer muito como mulher, perder o homem que eu amo, mas eu criança não pensei nisso, eu só pensava que era o meu pai que tinha ido embora. Então assim, minha mãe foi, vou até usar um termo aqui, foi foda, sabe, uma mãe espetacular. Ela largou o lado dela de mulher e foi comigo lá, eu sabendo que, hoje eu sei que pra ela foi muito difícil aquilo. E ele, enfim, inventou uma história sem pé e sem cabeça, mas era a história dele, era a verdade dele, e ele não tinha obrigação nenhuma comigo, porque ele não era meu pai de sangue, então ele não tinha obrigações diante de lei, né, comigo. Mas era um afeto. Hoje eu tenho meu enteado, eu sei que é um afeto verdadeiro, entendeu? Não tem como eu sumir, enfim. A criança gosta, a gente se apega, da mesma forma que eu me apeguei a ele. E depois de então, eu quase não tive mais notícias dele. Depois dessa explicação dele, eu entendi que foi, já era. E aceitei, mas não parei de sofrer. Isso resultou em mim uma adolescente muito insegura. Na época, eu com meus 15, 16 anos, eu era muito insegura. Eu fazia de tudo para agradar todo mundo, porque na minha cabeça, se eu não agradasse, as pessoas iam me deixar, em sentido de amizade. Graças a Deus, em questão de relação, eu não passei por muita coisa hoje, eu vejo, porque eu tive minha mãe ali do meu lado, que ficou o tempo todo sendo meu suporte, me dando choque de realidade, mostrando que eu sou boa sim, entendeu? Eu tenho muitas qualidades, porque talvez se não fosse ela, eu tinha me submetido a muita coisa por conta dessas coisas. Porque, gente, uma figura masculina é muito importante na vida de uma criança. Entendeu? Assim, as pessoas costumam dizer que pai é importante pro filho homem. Mas não, o pai é muito importante pra filha mulher. Porque é o pai que tem que ensinar pra ela o jeito que ela deve aceitar ser tratada por um homem, entendeu? E eu nunca tive isso. Eu tive minha mãe que me ensinou muito que eu tinha que aceitar coisas boas. E dali eu fui indo, eu me tornei, como eu disse, uma adolescente muito insegura. Eu desenvolvi ansiedade, medos absurdos do escuro, aquela insegurança de fato, que eu achava que o tempo todo alguém ia me pegar, enfim, uma coisa muito louca. Eu não conseguia levantar para ir ao banheiro durante a madrugada, e nisso resultou, eu fazia xixi na cama, comportamento de criança, até meus 14 anos de idade. Por medo mesmo, eu travava, eu não levantava, com pavor do escuro. E, enfim, isso desencadeou, enfim, muitas coisas mesmo, mas hoje, graças a Deus,
Algumas coisas já mudaram, a ansiedade eu ainda sofro, sendo que eu já consigo controlar melhor, há dias e dias, tem dias que eu tô mais, sabe, que você se arrasta, mas graças a Deus também tem dias que as coisas fluem melhor. Porque hoje também eu consigo, como o Lucas falou, não é entender, mas a gente meio que aceita, né? Não tem o que fazer. Então, assim, eu aceito o que aconteceu, porque infelizmente ou felizmente eu não posso voltar no tempo e mudar o que aconteceu, eu não posso mudar a irresponsabilidade do meu pai biológico e me atrevo a dizer do meu pai adotivo, porque por mais que ele não tivesse uma obrigação comigo por lei, né, digamos assim, ele tinha uma obrigação emocional. Ele tinha uma obrigação emocional. Desenvolveu aquele amor, porque foi aquela pessoa que você viu desde que você... Foi a figura. Aquela figura paterna que você criou e que você foi idealizando na sua mente. Com 8 anos de idade, com 5, a gente é muito criança, então, tipo assim, tudo que a gente cria na nossa mente é aquilo que a gente tá vivendo. Era ele que eu esperava acordada pra... Enfim, aquela coisa que todo filho faz com você que é pai, sabe? De verdade. Eu fazia com ele. Então, assim, ele tinha uma responsabilidade, sim, afetiva comigo. Ele tinha, mas não tem mais o que eu possa fazer. Eu não posso voltar lá atrás e falar, não erra assim, você tá sendo mal babaca. Não posso. Mas o que me resta é o que aconteceu comigo. Eu me tornei um ser humano bom. Sou uma pessoa boa pra quem tá à minha volta. Perfeita não, porque ninguém é. Mas, graças a Deus, eu pude pegar tudo isso que aconteceu comigo e me tornar uma pessoa responsável afetivamente com quem eu me relaciono, tanto no sentido de relação entre homem e mulher, como amizades, como com meu enteado. Enfim, com todas as pessoas que me rodeiam, eu consegui desenvolver um relacionamento bom e conquistar todo mundo à minha volta sendo eu. Sem ter que mendigar nada por medo de pessoas me abandonarem. Hoje eu entendo que quem foi embora foi porque quis, ou porque, para quem acredita em destino, né? Os destinos tinham que ser assim, era assim que Deus escreveu que tinha que acontecer, e é isso. Assim, eu acho que, porque por mais que a gente tenha 23 anos e o mais velho daqui seja o Ulisses, a gente acaba juntando um pouquinho das nossas experiências e, sim, tipo assim, vai tentando passar algo, né? Isso, vai pegando um pouquinho de cada pessoa que já passou pela nossa vida e nisso, seja a pessoa mais velha, seja a pessoa da nossa idade, a gente vai acabando juntando um pouco de cada e selecionando as coisas que, assim, eu gostei, sei lá, do jeito que essa pessoa fala, então é o jeito que eu quero ter pra mim. Eu gostei do modo que essa pessoa resolve os problemas, das coisas que essa pessoa fala, então acho que a gente vai juntando um pouquinho e acaba tornando o ser humano que a gente é hoje em dia. Porque, assim, a gente tem 23 anos, mas a gente não sabe de tudo. Que nem quando eu tinha 18 anos, eu achava que eu era o dono do mundo, que eu tinha certeza de tudo, que nada de ruim não ia acontecer comigo. E dos 18 anos pra cá, muita coisa diferente já aconteceu. É igual eu falo, a gente atinge a maturidade. Exatamente, a gente vai atingindo a maturidade aos poucos. Que nem, que, assim, quando tudo aconteceu há 23 anos atrás, quando eu nasci, a primeira coisa que o médico falou pros meus avós, primeiro minha mãe, biológica não, porque minha mãe nunca foi muito presente, devido a muitas situações que ela já tentou fazer, até mesmo pra me abortar, então não tem aquele vínculo, então nunca chegaram a falar nada diretamente pra minha mãe biológica. Mas pra minha avó nunca esconderam nada, os médicos chegaram e falaram, olha, seu neto só tem 70 horas de vida, 72 horas de vida, e aquilo pra minha avó foi uma coisa arrasadora. Com certeza, Agora imagina uma pessoa que, por mais que ela não tivesse um vínculo com a minha mãe biológica, ela sentia aquele vínculo comigo porque, querendo ou não, eu era neta dela, filho do filho dela. Então, cria aquele vínculo. Agora imagina, você chegava a se ouvir, isso é uma coisa arrasadora. Aí foi, na época, o único lugar que tinha meu tratamento era no hospital lá em Copacabana. E fez todo o processo para me transferir. Me transferiu, tá, beleza. Depois desse tempo, comecei a me desenvolver mais. Eu nasci prematuro, eu nasci com 8 meses. Quando eu nasci, engoli água de placenta. Nasci com 2 quilos, com 2 quilos e pouquinho, não com muita coisa. Eu não entendo muita coisa dessa parte técnica, eu sei que isso é uma coisa bem arriscada, nascer com 8 meses. Geralmente falam que é pior que 7 ou menos, Exatamente, dizem que foi o que o Luiz falou, dizem que é pior do que 7, que é melhor não nascer com 8 meses, porque não sei porquê. A minha irmã mesmo já tentou me explicar, minha irmã não, minha tia, né? Eu vou falar todos os termos certinho pra não confundir a cabeça de ninguém.
Mas a minha tia mesmo já me explicou, tentou me explicar isso, só que eu sou muito leigo nessa parte assim, sabe, de medicina. Então eu tento nem... Ela me explica, mas eu acabo esquecendo. Nem entrar muito a Nem entra fundo. muito, porque depois começa a desenvolver outras coisas meio nojentas na parte da medicina e eu sou uma pessoa muito fresca. Aí depois desse tempo, ela começou... Depois que eu fui pra casa, que eu já tava melhor, começou a querer lutar pela minha guarda na justiça. Só que quando ela foi lutar pela minha guarda, não era pelo fato dela me amar, mas porque na época minha família tinha uma condição financeira boa. Porque... Família par de pais, Isso, avós criados. exatamente. Meus avós tinham uma condição financeira muito boa devido ao fato de que meu pai trabalhava numa empresa de construtora e na época era muito, muito bem conhecida na região que ele trabalhava. Então ele estava sempre com obras muito importantes. E nisso ela visava somente o dinheiro. Naquela ganância, visava somente o dinheiro. Tem muita gente assim, infelizmente. Exatamente. Pelo fato de ter dinheiro, ela achava, quero ele, porque querendo ou não, Sim. vai ter aquele dinheiro entrando pra mim. Então, só que tipo, quando você é uma pessoa despreparada, por mais que ela já tivesse uma filha, ela não era uma pessoa preparada. Na época, meu pai biológico tinha, creio eu, com uns 16 anos, e ela era bem mais velha do que ele. Ela tinha cerca de 22, 24 anos. Ela era bem mais velha. Então, assim, era pra ser uma pessoa com mais experiência, pra ter, pelo menos, uma visão do que queria na vida. Só que não era assim, ela só visava o dinheiro e visava a ganância. Aí acabou que passou mais ou menos 1 ano e meio lutando por mim na justiça e num dos finais de semana, se eu não me engano foi no último final de semana, eu acabei me acidentando na casa dela. E quando foi pra audiência, eu já estava todo ferrado. A minha irmã biológica tem uma queimadura no peito devido também a um acidente com sopa quente que acabou se espalhando no peito e tal, quando ela derrubou, e perdeu minha guarda. Foi isso, tava certo. Só que os meus avós nunca esconderam de mim. Por mais que eu tivesse cerca de 2, 3 anos, eles nunca esconderam de mim que eu não era filho deles. Biológico. Isso talvez não, isso com certeza impediu também traumas maiores em você. Com certeza. Porque foi o que aconteceu comigo, né? Eu cresci sabendo uma coisa e depois foi mudado. Isso exatamente. Que, né? Minha avó também diz que quando eu era pequeno, quando eu tinha cerca de 5 anos, 5, 6 anos, eu não me lembro, mas ela diz que eu frequentava psicólogo. E só que eu não lembro dessa parte. Não sei se é verdade, se é mentira, não sei. Sei que ela fala que eu frequentava psicólogo pra poder me desenvolver isso. E ela fala, olha, ela falava que nas consultas, a psicóloga sempre deixava bem claro, olha, você não é filho do fulano e da fulana, eles são seus avós, mas o amor que eles sentem por você é o mesmo como se você fosse filho deles. Uhum. E foi nisso. Com 3 anos de idade, minha mãe biológica desapareceu. Assim, eu tinha encontrado com ela, com a minha avó, num ponto de ônibus, porque a qualquer coisa que eu sentia, minha avó me levava direto no pediatra. Eu tava resfriado, minha avó foi me levar no pediatra, e nisso a gente se encontrou no ponto de ônibus. E ela perguntou, posso ir visitar ele? Aí minha avó pegou e falou, não, eu nunca impedi de você ir visitar ele, só que você não vai porque você não quer. Mas pode ir lá em casa, pode ver ele e tal, beleza. Simplesmente ela desapareceu. Isso quando eu tinha 3 anos. Desapareceu e nunca mais apareceu na minha vida. Quando foi com 18 anos, 19 anos, ela reapareceu. Só que nisso que ela reapareceu, ela queria começar a ocupar aquele lugar de mãe. E é uma coisa que eu já não aceitava, que não ia conseguir desenvolver aquele amor. É isso, gente, só um minuto, que é muito importante. Não adianta você hoje, seu filho pequeno, você, picar mula, sumir no mapa, e depois quando seu filho estiver grande, você querer vir dar uma de mãe, como foi o caso dele, e dar um de pai, como foi o meu caso. Cancela, isso não funciona. Cancelados. Cancelados. Aí foi isso, com 18, 19 anos, ela começou a querer se reaproximar, começou a querer que eu criasse aquele vínculo com ela, só que era uma coisa que eu já não conseguia. E eu sou uma pessoa que eu não tenho papo na língua. Se eu tiver que falar, eu vou falar. Sim. Só que eu consigo me controlar um pouco. A gente tenta. Quando eu sinto que a situação é um pouco grave, eu tento, assim, sabe, me controlar. Só que eu sempre deixei bem claro pra minha avó. Eu falava, olha, no dia que ela vier falar alguma coisa, eu não vou conseguir me controlar. Eu com a minha mãe. Ela vai falar Falava e eu com vou a minha mãe em rebater. relação ao meu pai. Exatamente. Ela vai falar e eu vou rebater. E a minha avó sempre falando, não, se controla, fica calmo, se seu controla. pai, é sua mãe. É sua mãe, se controla. Só que eu não conseguia. Quando foi um belo dia, no Dia dos Pais, isso em 2016, no Dia dos Pais, em 2016,
ela pegou e eu postei uma foto com o meu pai, com o meu avô, no caso. Ai, peraí que eu volto. Não. É um negócio que fica aqui dentro, acho que é raiva, rancor, tem um pouquinho de mágoa pra cada um, gente. Não, falando sério. Eu postei uma foto com meu avô, de quando eu era bem pequeno, foto da foto. E eu fiz uma questão, agradecendo por tudo que ele tinha feito. Retribuindo, né? Até mostrei isso pra Rayane hoje. Que eu fiz uma questão, ela veio comentar embaixo. E aquilo dali me deu uma raiva tão grande, porque, tipo, ela agradecendo, ela usou exatamente esses termos. Agradeço, abre aspas, agradeço pelo que fulano e fulana fizeram por você, já que eu e seu pai não conseguimos fazer. E aquilo ali me subiu um negócio, me subiu uma raiva. Eu lembro isso até hoje, porque eu estava dentro de um ônibus, indo pro Norte Shopping, que na época eu trabalhava numa empresa no Norte Shopping. E nisso, eu tava dentro do ônibus, passando por Nilópolis. Para de prestar atenção na história. Tava passando por Nilópolis, ali pela aquela chatuba que tem em Nilópolis. Sim. Nunca vou esquecer disso, porque foi o dia que eu mais... que subiu um negócio. E eu escrevi uma Ódio questão master do Lucas. Isso, acho que foi a única pessoa que conseguiu atingir o meu ódio master, foi esse dia dessa mulher. Porque eu escrevi um texto enorme, falando que eu que agradecia por tudo que eles tinham feito por mim, mas que se ela queria um perdão, eu perdoava. Só que eu não queria fazer parte da felicidade dela, não queria fazer parte da vida dela, porque ela não era parte da minha vida. Diferente do que ela imaginava que ela ia conseguir, né? Aí ela veio querer me dar um como fora. você falou pra ela, você tá confundindo minha educação com uma possível aproximação. Isso, com um afeto que eu não ia querer ter com ela. Porque é igual eu falo, eu sou incapaz, eu acho, porque eu não gosto muito de usar o termo incapaz não, porque eu acho que todo ser humano é capaz de tudo. Basta alguém ser capaz de ativar isso dentro da gente. Mas eu acredito que eu seria incapaz, pela boa educação que eu tive, de tratar mal os meus pais, adotivo e tanto biológico. Sendo que educação é diferente de amor, educação é diferente de aproximação sincera. Porque, igual eu falo, não é impossível você que abandonou seu filho, ou a mãe, ou o pai, enfim. É porque aqui a gente vê dois exemplos, né? O paterno e o materno. Porque as pessoas também costumam dizer muito que o homem abandona o filho, mas também tem muita mulher que abandona o seu filho. Então, assim, não é impossível você que errou no passado se redimir hoje com seu filho. Só que a gente também precisa ver uma sinceridade, uma aproximação sincera, não aquele peso na consciência que não te deixa dormir, que faz você vir atrás da gente, ou ir atrás do seu filho. Porque assim, é uma coisa que eu fico pensando sempre, vai dizer, poxa, o Lucas, ele não quis essa aproximação por causa disso, daquilo, não. Eu fico, na minha mente eu tenho assim, se ela queria realmente se reaproximar, por que ela não veio antes? Na época eu fiquei sabendo que ela estava morando perto do Shopping Via Brasil, e eu frequentava muito o Shopping Via Brasil. Muito mesmo, minhas redes sociais sempre foram desbloqueadas, Instagram, Facebook. Tinha como ela saber? Tinha como saber, eu tava sempre lá. E eu também penso assim, eles sabem onde a gente mora. Exato. Pra vocês terem noção, o meu pai biológico mora 2 ruas da frente da minha casa, e a minha mãe biológica, na época, morava 3 ruas da minha... Era todo mundo ali no bairro de Cabo Sul. Perto. Tipo, todo mundo ali naquele meiozinho do bairro de Cabo Sul. Ninguém procurava ninguém porque não queria. Exatamente. Meu pai biológico, tipo, eu assim, por um lado, eu compreendo ele, porque agora hoje em dia ele tem outra família. Só que pra mim nem fede nem cheira. Eu não compreendo isso. É indiferente pra mim ele, sabe? Porque nunca fez parte da minha criação, porém tava sempre pela minha casa. Então assim, eu tinha aquela pessoa ali, sabia que aquela pessoa era meu pai biológico, entretanto não tratava assim, eu tratava ele como um irmão que ia quando queria, fazia visita quando bem entendesse, mas a minha mãe biológica não, ela nunca tava ali pra mim. Tanto que a última vez que eu a encontrei pessoalmente foi justamente no dia antes de acontecer esse bafafá todo, esse textão todo que rolou no Facebook. E eu peguei e agradeci os meus avós por toda a criação. E falei pra ela que eu não queria um laço... Ai, vento abençoado que entrou agora, que eu tô morrendo. E agradeci pelos meus avós terem me criado, só que eu não queria um vínculo com ela. Aí ela veio querer me dar um fora, dizendo que ela tinha falado dos meus avós.
Só que eu não aceitei aquele fora. E Eles falei, ainda querem fazer isso, né? e peguei e falei, você também não pode falar nada de mim porque você não me conhece. E eu fico pensando assim, se ela realmente queria se reaproximar de mim, podia ter feito isso antes. Mas por que ela esperou eu começar a trabalhar, eu ter uma vida estabilizada financeiramente, pra vir se reaproximar? Porque querendo ou não, a empresa que eu trabalhava que eu trabalho hoje em dia também, é uma empresa mundialmente conhecida e todo mundo não é possível que uma pessoa na vida não saiba o que é essa empresa. Não vou falar porque não cabe aqui Não eu pode. dizer sobre a empresa e também não tá cabe. dando nada em troca, então não fala o nome. Exatamente. Mas assim, é uma empresa mundialmente conhecida, eu tinha minha vida estabilizada, só ia sair da empresa se eu quisesse, ou se E tivesse... tinha como ela saber onde você trabalhava se ela quisesse uma aproximação. Exatamente. Só que Entendeu? não, esperou eu começar a trabalhar pra vir. Pra mim, o nome disso é interesse. Achou que eu ia me aproximar, que ia começar a Baseado em toda a presente. história do início, a gente pode detectar o interesse novamente aí. Em dinheiro. E também, gente, uma coisa que é muito importante, agora eu vou falar pra você também que já passou por algo assim parecido. Pare de exigir amor da onde não tem amor. Ai, mas é meu pai, é minha mãe, é minha avó, é meu avô, deveria me amar. Ai, não ama, gente. Exatamente, gente. Simples. Amor é uma coisa que você não pode mendigar. Uma frase que eu tenho Isso. muito pra mim, eu sei que eu vi essa frase no Instagram, só que eu não sei se é de um livro, eu sei que eu vi tatuado numa pessoa, e assim, onde não houver amor, não se demores. Não, eu acho que é de alguma coisa feminista, não sei. Aham. Acho que é de algum livro feminista, alguma coisa assim. E eu tenho muito essa frase pra mim, porque tipo, se você tá em um lugar e essa pessoa não ama você, as pessoas no seu relacionamento, na sua família, porque família não é só coisa de sangue, família Isso. é um laço que você cria Coração. de coração. Por exemplo, eu posso dizer assim que eu me sinto muito acolhido quando eu venho pra casa do Matheus. Porque a mãe dele me acolheu, o pai dele me acolheu, os irmãos dele me acolheram. Então, tipo, eu me sinto muito bem-vindo aqui. Eu digo que são minha segunda família, sim. E Independente de laço sanguíneo. independente de laço sanguíneo ou não. Tanto que quando eu compro alguma coisa, o frete pra cá sempre é mais barato do que pra onde eu moro. Temos alguém interesseiro aqui? Só um pouquinho, né? Aí, tanto que quando perguntam, às vezes me ligam perguntando: ah, Lucas, posso entregar lá? Com quem eu falo? Ah, pode falar com a minha tia Célia. Ou então fala com o tio Erivan. Eu sempre considero eles como meus tios. Então, eu acho assim que eu me sinto tão acolhida aqui que eu me sinto bem aqui. Já teve lugares de eu me sentir totalmente recluso, sabe? Quando você, eu não vou sair, não saio do quarto, não vou pra lugar nenhum, vou ficar só aqui onde eu tô. Isso, Porque eu não me sentia bem-vindo. Isso já aconteceu comigo também visitando meu pai biológico, gente. Zero conforto, minhas irmãs biológicas não me trataram bem. Hoje eu me dou bem com uma delas, assim, a gente tem um contato sincero, ao menos da minha parte. Mas foi horrível na época, enfim. E é como eu falei, né, gente? É seu pai, é sua mãe, mas não te ama. Entendeu? Enfim, gente, a nossa história é essa. Na verdade, um pouco dela, porque por mais que a gente fale, a gente nunca conta tudo. Sempre tem uma Detalhes pontinha ocultos. solta, assim, que a gente não pode falar. Mas espero que tenha ajudado, assim, alguns de vocês a superar. E grave isso dentro de vocês. Onde não tem amor, não se demore, tá? Exatamente. Foi muito legal fazer esse vídeo, foi um prazer. E Quem sabe no meu retorno ao YouTube com esse vídeo? Quem sabe? até o próximo vídeo, gente. Um beijo. Beijo. Felicidade é grátis.